o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Saulo Moura da Cunha, né, após prestar suas declarações, ele ofereceu entregar o seu celular à CPMI para poder, como está aqui na notícia, para que o colegiado possa extrair os diálogos entre os dois. Portanto, ele fez questão de entregar esse celular, ninguém pediu, ele fez questão de entregar o celular para comprovar aquilo que ele tinha dito. Ora, isso vai tornando cada vez mais grave a situação. Ao mesmo tempo que há documentos que começam a ser rastreados da estranha viagem do Lula, quando ele já sabia o que os documentos diziam, que podia haver um ataque. E eu não sei se você chegou a ver, mas eu considero esse tweet uma coisa importante, que é um tweet do Arthur Virgílio. Ele diz o seguinte: denúncia grave, Lula teria ignorado o protocolo de defesa do Palácio do Planalto, que deveria ter sido acionado no dia 8 de janeiro. Tão grave, tanto é sabermos que Lula sabia de tudo e inventou viagem às pressas a Araraquara, para voltar a Brasília com a sua tradicional de cara de eu não sabia. Queria passar por vítima e inculpar seu antecessor, politiqueiro inveterado. Isto diz o Arthur Virgílio. Isso após essas revelações, porque não sei se você se lembra que não foi só essa questão de alterar o relatório. Ele fala de emitir não sei quantos alertas, creio que 33 alertas foram completamente desconsiderados. Por quê? Por que aqueles alertas foram desconsiderados? Então, à medida que você vai aprofundando os fatos e não as narrativas postas no ar, inclusive por ministros do Supremo, quando você vai analisar os fatos, eles começam a saltar aos olhos. Eu só para... pode dar isso, eu vou aqui procurar um dado também que eu acho interessante, que eu não vi muitas pessoas, não vi quase ninguém comentar, e que é um dado fornecido pelo delegado Ramagem, que também é deputado, né? Ele diz o seguinte, ele põe aqui assim que a operação... Espera aí. Bom, ele põe o seguinte, que... eu precisaria procurar aqui com mais calma, mas ele diz o seguinte, que a investigação feita pela Polícia Federal de vestígios de marcas humanas nas sedes dos três poderes do dia 8, até agora, só identificaram 41 pessoas que, inclusive, que aparecem em vários locais e que coincidem com os 1.380 presos feitos pela Polícia Federal. Ou seja, então você tem ali uma quantidade enorme de pessoas que nada têm a ver e que estão presas ou foram presas e continuam sob medidas coercitivas, quando até agora só se identificaram 40 que coincidem com essas pessoas. Eu não sei se você percebe o seguinte, que a grande desmontagem está ocorrendo, enquanto uma ministra do Supremo, que é agora presidente, diz que o dia 8 é o dia da infâmia, porque atentaram contra a democracia. Mas infâmia de quem? Quem atentou contra a democracia, afinal de contas? Bom,
no meio de tantas notícias, já me perdi a respeito dos números certos, mas vamos imaginar que foram 1.500 pessoas, mais ou menos, que foram presas. Segundo as versões espalhadas, eram 1.500 terroristas. Você acha que 1.500 terroristas que vão dar um golpe de Estado se deixam prender, dizendo assim, entra aqui nesse ônibus, por favor? Pois é. Não, desculpa. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Se você tiver um grupo de 1.500 terroristas que vão dar um golpe de Estado, eles vão entrar num ônibus e não vão precisar entregar nenhuma arma, porque eles não têm nenhuma arma. A única arma que eles têm é uma bandeira do Brasil nas costas. Se você for fazendo um puzzle, você vê o seguinte: tem alertas que foram dados. Não se ligou para isso. Depois, há vários sistemas de segurança que não foram acionados. Eu me lembro, logo nos dias a seguir, aquele que foi ministro, no tempo, creio que no tempo do Fernando Henrique, o Raul Jungmann, e que conhecia muito bem os sistemas de segurança do Planalto, eu disse o seguinte: é impossível que essas pessoas tenham entrado pela violência lá dentro. Impossível. Então, o que nós vamos vendo é o seguinte: é uma estranha situação em que os órgãos de segurança não sabem nada e dizem que não há. Embora haja alertas, veja bem, então, veja bem a ineficiência desses órgãos. Porque se nós tínhamos uma possibilidade de um golpe de Estado dado por terroristas e os órgãos de segurança não ligavam para esses alertas, você vê o seguinte: existe uma contradição fundamental nisso aí. Ou existe uma pergunta que você tem que fazer: houve uma armação? Porque não se esqueça das imagens em que o general Dias abre a porta para manifestantes. Segundo a versão, terroristas que estavam dando um golpe de Estado. Tem fotógrafo que estava lá dentro fazendo cena e pedindo às pessoas para se colocarem numa posição certa para ele tirar fotografias. Isso lembra o quê? Lembra uma armação. Quer dizer, cada vez as coisas são mais estranhas. E foi montada uma narrativa, não com base em fatos, mas com base numa narrativa já previamente preparada. Eu quero lembrar aqui o seguinte: lembram-se que o ministro da Justiça disse que estava vendo tudo, depois negou que ele estivesse lá, e por isso é que ele não quer entregar as imagens do Ministério da Justiça. Se ele estava lá realmente vendo tudo e não se movimentou, qual é a desconfiança que fica? E o recorde de prisões foi na Segunda Guerra, quando os brasileiros prenderam aquele monte de nazistas, né? Que foram mais bem tratados do que os presos do 8 de janeiro. E isso é uma coisa. E a segunda é o seguinte: isso mostra bem o estado totalitário em que nós estamos afundando. Quando um delegado-geral da Polícia Federal quer fazer um registro desses. Isso é uma infâmia. Isso sim que é uma infâmia. Você viu outro dia o senador Magno Malta levou aquela senhora bem de idosa, até de cor, que era uma senhora mirrada, assim, pequenininha, que ficava com uma Bíblia lá no quartel-general, dando volta no quartel-general, uma senhorinha. E ela recentemente foi solta, não é?
depois de, quer dizer, inexplicavelmente, ficou presa inexplicavelmente, foi solta, certamente com todas essas, com tornozeleira e tudo isso. Bom, o senador Magno Malta a levou a CPMI ou uma audiência pública lá e até fez um gracejo, disse: aqui está a pessoa que ia assumir o poder no lugar depois do Bolsonaro, era ela que ia assumir o poder, a presidência da República, depois do golpe de Estado. Quer dizer, isso é uma infâmia. Isso é uma infâmia. Quer dizer, você vê que nós estamos vivendo, Ítalo, eu há uns dias atrás escrevi um artigo sobre isso, coisas surreais que nós vemos. Por exemplo, comparação do 8 de janeiro com Pearl Harbor. O ministro Flávio Dino dizendo que os traficantes usam armas dos CACs que eles alugam. Isso tudo é uma tal inversão da realidade, é uma tal inversão de tudo o que você pode designar como o senso comum, que isso não é por acaso. Esse clima de loucura e esse clima de histerismo com narrativas absurdas dessas, eles são os elementos necessários para você fazer uma perseguição inclemente. E uma perseguição que pode sim chegar ao sangue. Ou foi por acaso que esses humoristas fizeram a encenação de matar o Luciano Hang? A narrativa é que é para defender os índios. A narrativa é que os índios precisam ter os seus direitos. A narrativa é que o território indígena é intocável. Primeiro que os indígenas são tratados como se não fossem brasileiros. E depois vem uma pessoa que é indígena, que serviu às Forças Armadas, como é deputada, e ela que conhece as coisas por dentro, começa a mostrar com documentos o que é que acontece ali. É a presença do crime organizado, é a presença da exploração sexual, é a presença de tráfico de humano, é a presença de roubo de riquezas do Brasil, a outra coisa que ela diz aí, assim, a imposição dessas ONGs desde cima em relação aos indígenas que vivem ali, e depois a contratação de alguns deles para irem para fora do país falar mal do país, falar mal do agronegócio. E é isso que me, digamos assim, o comentário que eu faço. Eu acho que, como está havendo a CPMI dos atos do 8 de janeiro, nós não estamos prestando toda a atenção devida à CPI das ONGs, mas a CPI das ONGs está sendo altamente reveladora. E nós sabemos que a esquerda sempre foi cúmplice disso, desse esquema das ONGs. E por isso nós temos muitas notícias agora nesse chamado governo de atuação, por exemplo, do PCC na área Yanomami e outros lugares. Mas a mídia finge que não vê, porque agora não convém, né? Agora não convém. Era preciso fazer um estrondo durante o governo do Bolsonaro com a área Yanomami, que estavam morrendo pessoas, que a maior parte das notícias eram mentirosas, mas agora que está realmente acontecendo, eles estão calados. E esse interesse, e uma das coisas que chama muita atenção, é que o Lula ficou dizendo por aí que a Amazônia não pertence só ao Brasil. O que é isso? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a Amazônia vai ser internacionalizada?
Então, o que me chama a atenção é que não se está dando a devida atenção a essa CPI. E era preciso fazer uma reportagem sobre tudo que foi dito ali, todos os depoimentos que foram dados, porque a deputada, ela falou de nomes, de organizações, de casos concretos, de associações, de como é que isso é feito, né? Sim. Sem E dúvida. alguém está aqui chamando a atenção que o caminho que o julgamento do STF está tomando sob o marco temporal é um caminho absurdo que vai multiplicar isso por si mesmo, esse problema por si mesmo, porque vai ampliar indefinidamente áreas indígenas, em que o indígena é o último a ser beneficiado, porque os indígenas que querem plantar, ela, não sei se você chegou a ver, mas eu vi ontem um depoimento em que ela diz o seguinte: esse pessoal fica falando lá fora que não se pode plantar nas terras indígenas, não se pode plantar arroz, não se pode plantar soja, não se pode plantar isso, aquilo, porque seria, digamos assim, oprimir os índios. Mas essas ONGs pedem que se plante maconha. Aí pode. Assim, uma explicação muito rápida, né? Quando foi elaborada a Constituição de 88, se falava ali de territórios indígenas. E havia uma definição daqueles que até aquela Constituição, até a promulgação daquela Constituição, aqueles territórios que eram efetivamente ocupados por etnias indígenas. Essa seria o marco legal. Então, qual seria o marco temporal? A partir daquele momento, não se poderia mais alegar territórios indígenas. Assim, uma explicação muito rápida. Houve uma disputa sobre isso e o próprio Supremo definiu esse marco temporal. Por isso chama-se temporal por causa do tempo, ou seja, aqueles que já eram definidos como territórios indígenas estavam definidos. Não se permitiria mais descobrir territórios indígenas, né? Para serem demarcados como reservas e tal e tal. Bom, o que se quer acabar é com o marco temporal. E o que se quer fazer é, portanto, lançar realmente o caos no país a esse respeito, e isso é uma destruição a priori da propriedade privada.